Fala, pessoal! Estamos chegando naquele momento que mexe com todo torcedor, porque não tem como, é decisão na área e quando a bola rola, o clima muda. Corinthians e Atlético Paranaense vão se encarar pela Copa do Brasil e é jogo que promete história, intensidade, polêmica e emoção. Só de falar esse confronto já dá aquela sensação de peso, afinal estamos falando de um mata-mata que pode colocar o Timão numa semifinal e manter o Furacão vivo em busca de uma retomada. E no meio desse contexto todo, ainda tem muito bastidor quente, desde escalação, dúvida de técnico, até jogador afastado que resolveu se pronunciar. Vamos começar falando dessa situação que caiu como uma bomba nos bastidores corintianos. Héctor Hernandes, o atacante espanhol, segue afastado e decidiu dar declarações públicas sobre o que vem acontecendo. Isso porque, nos últimos dias, ficou claro que ele não está treinando com o grupo principal, foi colocado em horários alternativos e acabou praticamente escanteado. O detalhe curioso é que esse afastamento não veio acompanhado de nenhuma explicação convincente. O clube, oficialmente, disse apenas que o elenco estava cheio e que ele atrapalhava o andamento dos treinos, mas, convenhamos, isso soa muito estranho, especialmente em um momento em que o Corinthians enfrenta dificuldades para contratar, recorre bastante à base e precisa de todas as opções disponíveis. O próprio Héctor, em entrevista à imprensa espanhola, deixou escapar que não houve justificativa oficial. Ele afirmou que no momento certo vai contar tudo o que aconteceu e que continua focado no Corinthians, respeitando o contrato e tentando manter a motivação. Só que essa fala dele deixa aquela pulga atrás da orelha. Não parece ser apenas uma questão de desempenho técnico. Quando um clube decide afastar um atleta de maneira pública, geralmente há algo a mais por trás. Pode ter sido algum comportamento que desagradou a comissão técnica, pode ter sido algum atrito interno ou até mesmo questões políticas dentro da própria gestão. O fato é que, até agora, ninguém confirmou nada de indisciplina e isso aumenta ainda mais a estranheza. O Corinthians, que já tem uma pressão enorme fora de campo com questões administrativas, impeachment e tudo que envolve política, agora também precisa lidar com essa novela. E cá entre nós, afastar um jogador sem explicação clara não ajuda em nada. Desvaloriza o ativo, dificulta uma possível negociação e ainda gera desconfiança no torcedor. Héctor até reforçou que está tranquilo, que sabe que o futebol é cheio de altos e baixos, mas também deixou claro que está pronto para se movimentar no mercado caso apareça uma proposta. Ou seja, a relação dele com o clube pode estar bem próxima do fim. Mas vamos virar a chave e falar do que realmente mexe com o torcedor, o duelo contra o Atlético Paranaense. O grande nome que aparece relacionado para essa partida é Memphis Depay. O atacante vinha acelerando a recuperação de uma lesão muscular e surpreendeu ao ser incluído na lista para esse jogo. A dúvida é, ele começa jogando ou fica no banco esperando o momento certo para entrar? De qualquer forma, a simples presença do Memphis já muda a atmosfera, porque ele é aquele jogador que transforma um time, decide em grandes jogos e faz a diferença na hora em que a bola queima. Se pensarmos no histórico recente, o Corinthians se apoia bastante na garotada da base, especialmente Kaique e Guinegão, que vem correspondendo muito bem. Eles entraram em cena quando o time mais precisava, seguraram a bronca e mostraram personalidade. São eles que aparecem como favoritos a começar o jogo no ataque. Mas é claro que ter Memphis no banco é um luxo que pode ser determinante. Ele tem experiência, frieza e qualidade técnica para resolver numa jogada. A questão toda é o gerenciamento físico. O calendário brasileiro é pesado e o Corinthians tem, logo em seguida, um clássico contra o Palmeiras e depois a partida de volta contra o próprio Atlético. Então, é preciso dosar bem para não correr riscos de perder o jogador em compromissos decisivos. O Dorival Júnior, que comanda o Corinthians, é um cara que entende como poucos o peso de um mata-mata. A experiência dele em Copas é gigante. Ele sabe trabalhar com o regulamento de 2 jogos, sabe segurar resultado quando é necessário e também entende o momento certo de arriscar. Essa é uma das maiores virtudes do Dorival. Não é apenas montar uma escalação, mas sim desenhar um plano para cada etapa da disputa. E diante do Atlético, não deve ser diferente. A expectativa é de um Corinthians estratégico, que pode começar o jogo com cautela, estudar o adversário nos primeiros minutos e depois soltar mais seus atacantes conforme o ambiente permitir.
E falando em ambiente, jogar na Arena da Baixada nunca é tarefa simples. O Atlético conhece cada centímetro do gramado sintético, tem a força da torcida e costuma se agigantar em casa. Por outro lado, é importante lembrar que a fase do time paranaense não é das melhores. Sob comando de Odair Hellmann, a equipe vem tentando reencontrar consistência, mas ainda sofre com oscilações. Apesar da vitória recente sobre o CRB na Série B, o clube está fora do grupo de acesso e isso gera pressão interna. O Atlético é um clube grande, que já levantou o título brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, mas a queda para a Série B deixou marcas e reduziu bastante a força do elenco. Muitos jogadores saíram, o orçamento caiu e, mesmo com a tradição de revelar talentos, o momento é de reconstrução. A provável escalação do Furacão deve contar com Santos no gol, aquele mesmo que foi herói contra o São Paulo nas penalidades, quando pegou 3 cobranças e garantiu a classificação. Na defesa, nomes como Benaires, Belezi e Arthur Dias. No meio-campo, Patrick, ex-Inter e São Paulo, deve dar experiência, enquanto Mendonça traz velocidade e Luiz Fernando faz o lado esquerdo com muita intensidade. O ataque conta com Viveiros, que vive grande fase e é uma das principais esperanças do time. A expectativa é de força máxima, porque mesmo que existam vozes internas falando em priorizar a Série B, é difícil imaginar o Atlético desperdiçando uma oportunidade de confronto desse tamanho diante do Corinthians, dentro de casa e com a grana da Copa do Brasil em jogo. Do lado do Timão, a escalação deve ter Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga. No meio, com Ranielli suspenso, Maicon deve assumir a função de primeiro volante, com Charles e Bidon ajudando na construção. Rodrigo Garro aparece como a principal peça criativa, responsável por municiar Kaique e Guinegão no ataque. Esse desenho mostra que o Corinthians deve adotar uma postura equilibrada, com solidez defensiva e transições rápidas, aproveitando a velocidade dos jovens e a visão de jogo do Garro. E aqui vai um detalhe importante: Garro precisa chamar mais a responsabilidade. Ele já mostrou que tem qualidade, inclusive com aquele chute de fora da área que resultou no gol contra o Vasco. Esse é o tipo de jogada que pode mudar o rumo de uma partida de mata-mata. O meia tem visão, tem técnica, mas precisa arriscar mais. Chutar de média distância, arriscar passes verticais e ditar o ritmo. Com Memphis entrando ao longo do jogo, o Corinthians pode ter uma combinação letal de técnica refinada e juventude aguerrida. Imagine só Memphis e Guinegão juntos, experiência de um lado, raça e velocidade do outro. Essa mistura pode dar muito certo. Enquanto isso, fora das 4 linhas, o clube ainda corre contra o tempo para resolver a questão do transfer. O Corinthians está em negociações avançadas por reforços em diferentes posições, desde lateral até atacante, mas esbarra nessa trava que impede o registro de novos jogadores. O caso de Félix Torres é o mais emblemático, porque a dívida que era de 33 milhões subiu para mais de 40 milhões com juros e multas. O Santos Laguna não aceita acordo parcial e a situação ficou complicada. O Corinthians até recorreu à FIFA para tentar um alívio, mas por enquanto não tem solução. Isso pressiona a diretoria, que tenta adiantar conversas para, no momento em que a punição for suspensa, fechar imediatamente com novos nomes. Enquanto a janela vai se aproximando do fim, a torcida fica na expectativa, mas também com aquele receio de que apareçam contratações duvidosas, apostas que não empolgam. E é nesse ponto que entra o debate: vale mais apostar em jogadores medianos ou dar confiança à base, que já está mostrando serviço? Essa é a grande questão que ronda o clube nesse momento. E olha só, quando a gente fala em mata-mata, não dá para esquecer do peso da camisa. Corinthians e Atlético Paranaense já se enfrentaram algumas vezes na Copa do Brasil e a história mostra um detalhe que mexe muito com o psicológico: em todas as oportunidades, o Timão levou a melhor. Foram 3 confrontos diretos, 2 vezes nas quartas de final e uma nas oitavas, e sempre quem avançou foi o time paulista. Isso não significa que vai ser fácil agora, mas o retrospecto existe e pode influenciar tanto positivamente o Corinthians quanto pesar para o Furacão. É aquela coisa, quando a bola começa a rolar, se um time já carrega uma lembrança ruim, isso pode pesar na mente dos jogadores, principalmente nos mais jovens.
Mas a gente precisa entender que o futebol é momento e cada confronto tem a sua própria história. O Atlético, mesmo vivendo dias de Série B, continua sendo um clube estruturado, com torcida apaixonada e um estádio que pressiona qualquer adversário. E se tem uma coisa que pode equilibrar as forças, é exatamente o fator casa. A Arena da Baixada, com gramado sintético, costuma ser um caldeirão. O jogo tende a ser rápido, intenso, e o Corinthians precisa estar preparado para isso. Dorival sabe que não pode expor seu time desde o início. Deve começar com cautela, explorar os espaços e usar a juventude do Kaique e do Guinegão para buscar o contra-ataque. Agora, voltando ao Memphis, é impossível não discutir a sua situação. Ele está relacionado, mas será que vale a pena colocá-lo de cara nesse primeiro jogo? A comissão técnica sabe que o risco de perder o jogador para o clássico contra o Palmeiras ou até mesmo para a volta contra o Atlético é grande se forçar demais. Por isso, existe uma chance real de ele começar no banco e entrar apenas no segundo tempo, se necessário. É uma estratégia inteligente, até porque, com a garotada em boa fase, o Corinthians não entra em campo enfraquecido. Muito pelo contrário, entra confiante e com opções para mudar o rumo da partida ao longo dos 90 minutos. E se tem um nome que pode ser chave, esse é o de Rodrigo Garro. O meia já mostrou qualidade, mas precisa ser mais decisivo. Em jogos como esse, não basta apenas tocar a bola de lado, precisa se arriscar mais, tentar chutes de fora da área, passes verticais que quebrem linhas e até mesmo carregar a bola para chamar a marcação. Quando ele faz isso, o time cresce. O gol contra o Vasco é o melhor exemplo. Ele arriscou, a defesa rebateu mal e o lance terminou no gol de Guinegão. Esse tipo de iniciativa é fundamental para uma equipe que busca classificação. E falando em Guinegão, esse menino é a cara da base corintiana. Determinado, cheio de garra e vivendo aquele momento em que tudo parece dar certo. Marcou gols importantes, assumiu o protagonismo sem se intimidar e virou uma das peças mais queridas da torcida. Ao lado de Memphis, pode formar uma dupla de ataque extremamente interessante. Um carrega experiência internacional, técnica apurada e capacidade de decisão, enquanto o outro é juventude, velocidade e força física. Essa mistura tem tudo para funcionar muito bem. Mas o Corinthians não pode esquecer da defesa. O time já sofreu em alguns jogos com bolas aéreas e precisa estar atento contra o Atlético. Odair Hellmann sabe que esse pode ser um ponto fraco do adversário e pode explorar bastante cruzamentos e jogadas laterais. Além disso, jogadores rápidos como Mendonça e Luiz Fernando são perigosos quando encontram espaço. A marcação precisa ser ajustada e a cobertura tem que ser eficiente para evitar sustos. Agora, olhando para fora de campo, o drama do transfer ban segue sendo pauta quente. O Corinthians se movimenta, tenta adiantar conversas, mas enquanto não resolver a pendência com o Santos Laguna, não vai conseguir registrar reforços. O caso de Félix Torres virou uma novela. A dívida, que já era pesada, aumentou ainda mais com juros e multas. O clube mexicano não abre mão do pagamento integral e a diretoria corintiana tenta apoio da FIFA para pressionar. Enquanto isso, o torcedor vê notícias de possíveis reforços e fica naquela ansiedade. Será que vai dar tempo? Será que vamos conseguir registrar alguém antes do fechamento da janela? Os nomes especulados variam. Desde jogadores mais conhecidos até apostas, como esse Augustinho que surgiu nos bastidores. Um atacante que, sinceramente, não empolga ninguém. A própria torcida já mostra resistência, porque entende que apostar em jogadores sem peso não faz sentido quando a base tem mostrado qualidade. Para muitos, é melhor dar chance aos jovens do que trazer um reforço que não acrescenta tanto. Essa é uma discussão que divide opiniões, mas o torcedor parece cada vez mais inclinado a confiar nos meninos. E é claro que, no meio disso tudo, a política do clube também influencia. A atual gestão é cobrada o tempo todo, ainda mais depois de decisões questionáveis do passado, como a contratação do próprio Félix Torres, que hoje gera todo esse problema. O torcedor quer saber quem assinou, quem aprovou, quem trouxe o jogador. São perguntas que ficam no ar e que mostram como o clube precisa ser mais profissional e transparente. Não dá para errar dessa forma em um mercado tão competitivo e depois deixar a conta explodir lá na frente.
Dentro de campo, o que pode salvar a temporada é a Copa do Brasil. A competição se tornou ainda mais valiosa porque Palmeiras e Flamengo já ficaram pelo caminho. Isso abre espaço para outros clubes sonharem alto. O Corinthians, que eliminou o rival Palmeiras em uma classificação épica, agora se vê diante de uma oportunidade real de chegar à final. Claro que o caminho não é simples, mas o peso da camisa, aliado ao momento de reorganização dentro de campo, faz o torcedor acreditar. E aí entra outro ponto, a torcida. O Corinthians é movido pela fiel. A paixão da torcida é combustível para o time. Mesmo jogando fora de casa, é impossível não ver setores inteiros tomados por corintianos, cantando sem parar. Isso motiva, empurra, faz diferença. E quando o jogo voltar para a Neoquímica Arena, a atmosfera será ainda mais pesada. Se o Timão conseguir um bom resultado fora, a volta em casa pode ser uma festa. Do lado do Atlético, apesar de viver um momento complicado, o discurso é de acreditar. Odair Hellmann tenta motivar o elenco lembrando que a Copa do Brasil pode ser um atalho para recuperar moral e confiança. Ele mesmo já foi finalista em 2019 e sabe como é disputar esse tipo de torneio. Apesar das críticas, é um treinador experiente, que conhece os atalhos da competição. Isso pode fazer o Furacão jogar com coragem, buscando surpreender. E se tem algo que pode transformar o jogo é a bola parada. O Atlético costuma ser perigoso nesse tipo de lance. A defesa corintiana precisa estar atenta, posicionada, para não entregar de bandeja. São detalhes que fazem diferença em jogos grandes. Às vezes não é o time que joga melhor que vence, mas sim aquele que aproveita melhor uma falha, um escanteio, uma cobrança de falta. Enquanto isso, o torcedor corintiano se divide entre ansiedade e desconfiança. Ansiedade pelo que pode vir, pela possibilidade de ver o time chegar à decisão, mas também desconfiança por conta dos bastidores. As notícias sobre reforços, dívidas, transfer ban e até jogadores afastados acabam tirando um pouco do foco. Só que, dentro de campo, a bola não quer saber de nada disso. O que importa são 90 minutos intensos, onde cada erro pode custar caro. É por isso que a expectativa é de um jogo equilibrado, com momentos de pressão do Atlético, mas também com o Corinthians sabendo se aproveitar dos espaços para contra-atacar. E se Memphis entrar no segundo tempo, pode ser o diferencial que decide a partida. O cara tem estrela, tem presença e sabe lidar com pressão. Em jogos como esse, um detalhe pode mudar tudo, e Memphis é exatamente esse tipo de jogador que aparece quando o time mais precisa. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Neymar, um dos maiores talentos do futebol brasileiro, aparentemente surpreendeu o país ao fechar um contrato com o Corinthians, segundo rumores que circulam nos bastidores do futebol nacional. A notícia, que vem sendo comentada discretamente entre jornalistas esportivos e insiders do mercado da bola, promete gerar um turbilhão de reações entre torcedores e especialistas. Neymar, atualmente vestindo a camisa do Santos, parece ter optado por uma movimentação estratégica, buscando novos desafios e oportunidades dentro do cenário brasileiro. Fontes não oficiais sugerem que o acordo foi fechado na surdina, evitando que o Santos ou a imprensa esportiva tivessem conhecimento prévio, o que gera um clima de tensão sobre a possível reação do clube que o revelou para o futebol mundial. A negociação, que teria passado por intermediários próximos ao jogador, ainda não foi oficialmente confirmada, mas os indícios de que Neymar estaria prestes a mudar de ares são fortes, reforçando a ideia de que decisões desse porte muitas vezes envolvem estratégias de comunicação e timing meticuloso. A movimentação de Neymar é vista por alguns como uma escolha ousada, considerando que o Corinthians é rival histórico de outros grandes clubes do país, aumentando ainda mais o impacto que sua eventual chegada causaria no cenário esportivo nacional e no coração dos torcedores. O burburinho em torno da possível saída de Neymar do Santos para o Corinthians não se restringe apenas às negociações financeiras. Especialistas apontam que a transferência, caso se confirme, pode representar uma verdadeira virada no futebol brasileiro, abalando a relação entre clubes e jogadores e reacendendo rivalidades que pareciam adormecidas. A movimentação secreta,
Comentam insiders próximos ao mercado da bola, teria sido cuidadosamente planejada para evitar vazamentos que pudessem atrapalhar o desenrolar da negociação, demonstrando que mesmo craques de renome internacional precisam lidar com aspectos estratégicos e políticos dentro do esporte. O Santos, clube que projetou Neymar para o mundo e o transformou em ídolo, pode se sentir traído pela postura silenciosa do jogador, o que aumenta a expectativa de reações oficiais que ainda não ocorreram. Além disso, a possibilidade de Neymar atuar pelo Corinthians levanta debates sobre como grandes clubes brasileiros lidam com a chegada de astros, a pressão midiática e as expectativas de torcedores, criando um cenário em que rumores e certezas se misturam, e cada movimentação é acompanhada com atenção quase obsessiva. Analistas do futebol comentam que essa transferência secreta pode desencadear um efeito dominó, influenciando negociações futuras e impactando o comportamento de jovens talentos em relação às escolhas de clubes no país. Torcedores de Santos, Corinthians e outros grandes clubes estão vivendo um misto de incredulidade e expectativa diante da possibilidade de Neymar se transferir silenciosamente para o Corinthians, segundo informações que circulam entre jornalistas esportivos de fontes confiáveis, mas não oficiais. A repercussão nos bastidores sugere que a movimentação foi arquitetada de forma a minimizar a exposição pública até que os contratos fossem formalizados, algo que, segundo especialistas, indica a crescente profissionalização e sigilo que envolve transferências de jogadores de alto nível. O Santos, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a situação, alimentando ainda mais o rumor e deixando espaço para especulações sobre possíveis estratégias de defesa ou tentativas de manter o craque no elenco. Além da questão esportiva, a eventual chegada de Neymar ao Corinthians traz implicações econômicas e de marketing, com patrocínios, vendas de camisas e presença midiática podendo sofrer alterações significativas. O ambiente futebolístico nacional, já naturalmente propenso a especulações, parece ter encontrado um novo tema de conversa que mistura rivalidade histórica, talento individual e segredos de bastidores, mostrando que cada movimentação de jogadores de alto calibre pode gerar ondas de impacto muito além das quatro linhas. Os analistas esportivos destacam que a possível transferência de Neymar para o Corinthians, mantida em segredo até agora, não é apenas uma questão de mercado, mas também um teste para a lealdade e a gestão de imagem dentro do futebol brasileiro. A decisão do jogador de negociar discretamente com um clube rival do Santos indica uma estratégia pessoal e profissional, reforçando a ideia de que craques internacionais, mesmo atuando no Brasil, estão sempre atentos a oportunidades que combinem desafios esportivos, visibilidade e crescimento financeiro. As conversas em sigilo, relatam fontes próximas ao jogador, teriam sido conduzidas com extremo cuidado para evitar interferências externas, evidenciando que mesmo estrelas globais precisam lidar com complexidades contratuais e negociações que exigem confidencialidade. O impacto psicológico nos torcedores e na imprensa, que agora especula intensamente sobre a veracidade do rumor, demonstra como o futebol brasileiro é permeado por emoções e paixões que extrapolam a simples análise de desempenho em campo. Nesse contexto, o nome de Neymar continua a gerar atenção incessante, e sua possível ida para o Corinthians pode marcar uma mudança paradigmática nas relações entre jogadores e clubes, revelando que decisões de carreira muitas vezes envolvem elementos que vão muito além da bola e do gramado, afetando estratégias, narrativas e a própria percepção do público sobre ídolos esportivos. O clima em torno do rumor de que Neymar estaria prestes a se transferir do Santos para o Corinthians é de tensão e curiosidade, alimentando especulações sobre como a negociação pode evoluir nos próximos dias. A movimentação do craque, se confirmada, poderá não apenas abalar a relação entre clubes rivais, mas também redefinir o mercado de transferências do futebol brasileiro, evidenciando que decisões estratégicas podem ser conduzidas com sigilo absoluto, mesmo envolvendo atletas de projeção internacional. A suposta transferência na surdina, segundo informações de bastidores, revela que o futebol brasileiro, assim como o europeu, cada vez mais se organiza em torno de sigilo, timing e negociação estratégica, mostrando que rumores muitas vezes antecedem decisões formais e têm impacto real na percepção do público e na mídia. Torcedores, jornalistas e analistas estão atentos a cada detalhe, tentando decifrar movimentos e antecipar cenários, enquanto o Santos, até o momento, mantém silêncio, o que alimenta ainda mais a narrativa de traição e surpresa.
A possível ida de Neymar ao Corinthians, mais do que uma simples transação esportiva, representa um momento de tensão, expectativa e especulação que promete dominar conversas e debates, mostrando que o futebol brasileiro continua a ser um terreno fértil para surpresas, dramas e histórias que se desenrolam muito além do campo, envolvendo paixões, interesses e estratégias cuidadosamente arquitetadas. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!